7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã, bom dia, primeira segunda-feira de 2026, que Deus nos abençoe com toda a sorte de bênção, que o Senhor possa derramar bênção sem medida sobre a tua vida, tempo de cuidado, tempo de relacionamento, tempo onde nós estamos aqui ativados, né? Culto da virada, tenho certeza, Deus fala poderosamente ao coração dos seus. E sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, não é diferente. Deus está conosco. Ô, meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe. Como é que você tá? Tá em casa? Tá viajando? Agora sim, né? A gente se vê, né? Vê o povo um pouco aqui, um pouco ali, mas aonde quer que você esteja, você que está aqui ligadinho conosco online, que Deus abençoe a sua vida, tá? Que Deus abençoe a sua família, seus familiares, a casa, a família, a casa dos familiares que você possa estar, o hotel, o sítio, enfim, que Deus te abençoe. É muito bom ter você aqui conosco. É muito bom adentrarmos esse ano, né? Louvando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Amados, é muito importante que nós entendamos também, né? Que nesse período de férias, a gente descansa o corpo, né? A gente tem o lazer, a brincadeira, mas não abra mão desse tempo de palavra, não. Não abra mão desse tempo de cuidado, não, tá bom? Curta, compartilhe, né? A gente sempre fala, a gente sempre abençoa aqueles que irão receber, né? Se você recebeu esse link, olha, nós já estamos orando por você. Talvez você vá abrir esse link na tarde da segunda, no outro dia da semana.
Nem sei quando, né? Mas seja a hora que for, pode ter certeza de uma coisa: nós nos preocupamos com você. É por isso que Deus tem falado aos nossos corações. É por isso que o irmão ou a irmã que te mandou esse link, ele disse: olha, eu creio que Deus pode falar ao seu coração. Amém, amados? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa manhã, agradecendo a Deus por esse tempo da partilha da palavra do Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, graças te damos. Rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom. As tuas misericórdias duram para sempre. Deus, esse ano, Deus, que se inicia, essa oportunidade, esse leco de oportunidade, Deus, que nos é dado. Deus, que seja sobre nós, Deus, o teu favor, que seja sobre nós, Deus, a tua bênção. Deus, que nós, Deus, possamos prosseguir em caminhar. Te agradecemos, Deus, pelo ciclo, Deus, que nós vivenciamos, Deus, o culto da virada, Deus, o início, Deus, dos 12 dias, Deus, nós oramos, Deus, por ela, pela Santa Ceia, Deus, por tudo, Deus, que foi ministrado até o dia de hoje, Deus, e nessa manhã, quando nós temos a oportunidade de falar do teu amor, Deus, que o Senhor possa nos usar, Deus, rico e poderoso, que o Senhor Deus possa, Deus, através de nós, Deus, manifestar, Deus, o teu querer e a tua vontade. Essa é minha oração no teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos ouvir um louvor e logo após ministraremos um pouquinho da palavra do Senhor. Declarando o poder de Deus neste lugar, nada e ninguém vai resistir. Tua glória enche esse lugar, todo o poder está em tuas mãos. Declaramos, haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja paz, haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja paz. Levanto minha voz e ergo minhas mãos, declarando o poder de Deus nesse lugar. Nada e ninguém vai resistir. Tua glória enche esse lugar. O poder está em tuas mãos. Declaramos, declare! Haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja paz, haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja paz, haja paz. Declare, igreja, haja paz. Haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz.
nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, declare, haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja paz, haja paz, haja paz. Maravilha, que haja paz nas nossas ruas, nos nossos bairros, que haja paz na nossa cidade, que haja paz na Central de Juiz de Fora e agora também na Igreja de Jardinópolis, que haja nessa comunhão, esse tempo de cuidado ali no bairro de Santa Luzia, aqui na área central, que na verdade as demais igrejas metodistas aqui em Juiz de Fora, que nós possamos viver, né, o sobrenatural do Senhor em 2026. É isso que eu espero, pode ter certeza, que pelo menos isso que eu puder fazer, a gente vai fazer. Metodista Central, Metodista em Jardinópolis, juntar essa turma toda, vamos saquear o inferno e povoar o céu, amém, amados? Esse é o desejo do nosso coração. Mas vamos para a palavra poderosa, a palavra que vem ao nosso encontro para iniciarmos 2026 na certeza de que Ele é Deus e não há outro como o Senhor. Amém? Livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Palavra muito mais que conhecida, mas ela que renova a cada manhã. Eu tenho certeza que Deus trará uma palavra, uma revelação poderosa para você dentro dessa palavra, que provavelmente muito bem você já conhece. A partir do versículo 1 do capítulo 5 de Lucas, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Gente, só esse primeiro bloco do primeiro versículo já me deixa assim encabulado de como Deus é maravilhoso. Mas vamos lá. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompendo-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra do Senhor, aleluia! Glórias a Deus, amados. Vamos por blocos, vamos por partes. Porque, como eu disse, né?
a introdução do capítulo 5, os detalhes que Lucas vai nos oferecer aqui, para mim já é de extremo prazer, de extrema, né, bênção, né, poder desfrutar. E aconteceu que apertando a multidão. Por que a multidão estava apertando? Porque elas queriam ouvir a palavra de Deus. Amados, fico pensando, né? O que falta em nós? Por que o desdenho, a falta de temor? Por que né, pelo menos na nossa geração, né, de um tempo para cá, o desinteresse da palavra do Senhor, né? Eu me lembro, né, com a minha Bíblia ali, 7, 8 anos de idade. Bíblia que minha mãe, que meu pai me deu, não lembro quem tinha me dado, mas a gente já buscava ali aprender, né, algumas palavrinhas, lendo os versículos. Chegar na escola bíblica com o versículo decorado, né? Eu me lembro, não sei, com 12 para 13 anos eu comprei minha primeira Bíblia. Eu tenho essa Bíblia até hoje. E cada capítulo que eu lia, né, cada versículo que eu marcava dentro daquele capítulo, cada livro da Bíblia que eu concluía, e eu lendo, e de repente eu chegar no final da leitura daquela Bíblia e falar assim, cara, que Deus lindo. E eu criei um hábito desde aquela idade de 12, 13 anos, em fazer aquisições de novas Bíblias com novas versões, né? Sempre que eu via uma versão diferente que me chamava a atenção, eu comprava. A Thompson, a Sheldon, né? A Bíblia do Obreiro, a Bíblia, né? Tinha uma Bíblia na nossa época, gente, que ficava aquela briga entre revista, entre corrigida e atualizada, e eu comprava ambas para que eu pudesse ler e comparar uma com a outra, e achava ali as gramáticas ali, mas em tudo a essência, a palavra do Senhor, né, de forma profunda. Eu lembro que com 20 e poucos anos, sei lá, 22, 23, eu comprei a Bíblia Jerusalém, né, que é uma Bíblia, né, do uso, né, da Igreja Católica, e lendo, né, cara, eu quero ler, eu quero estudar, e eu comparava com as Bíblias que nós tínhamos, a Bíblia de jovem, a Bíblia, e eu falava, cara, como que a palavra de Deus ela é perfeita. É claro que tem ali os livros deuterocanônicos, né, que a própria Igreja Católica reconhece ali tudo, né, como chamados deuterocanônicos, e assim, amados, nada se difere, né, o ensinamento da palavra do Senhor ela é boa, agradável e perfeita, e examinar, né, a palavra, eu perdi as contas de quantas vezes eu já li toda a Bíblia, e hoje, graças a Deus, eu não fico nessa ideia, né? As pessoas, não, você tem que ler a Bíblia toda uma vez, 2, 10, 15, eu já li a Bíblia 32 vezes e tô na metade da 33ª, sabe? Não é quantidade, gente, mas é você poder se debruçar, é você poder ter prazer na palavra do Senhor, sabe? Eu fico olhando aqui, gente, que as pessoas, elas, ao ouvir a palavra do Senhor, se aglomeravam. Ao escutar Jesus falando sobre Deus, falavam, pô, isso é prazeroso. Eu vou ali, eu vou ouvir a palavra do Senhor. Né? Então, Jesus, aonde ele chega, gente, ele arrasta a multidão. Aonde a palavra de Deus se revela, a glória de Deus se manifesta. E eu creio que o cuidado do Senhor está sobre também as nossas vidas nos dias de hoje. Ainda no versículo 1 vai dizer, estava ele junto ao lago de Genezaré. E o versículo 2, que é continuidade, né, ao texto, né, ele é subdividido em versículos, mas o texto ele continua. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. Né, e falar de lavar a rede eu falo muito bem, né, porque sobre pescaria, eu não dou limpeza nas minhas tralhas de pesca antes de pescar. Toda vez que eu termino de pescar, eu pego a minha tralha de pesca e vou limpar ali alguma sujeira, um barro, às vezes uma isca, né, que ficou no anzol, né, uma chumbada que tem que tirar da linha, um castor que tem que guardar, o isoporzinho, né, dependendo do tipo de pesca, às vezes uma boia de ceva, dependendo do lugar que você pesca. Então, eu só pego a minha tralha para limpar no final da minha pescaria.
Eu não faço assim, eu vou pescar amanhã, eu vou limpar a tralha hoje para chegar lá limpinha. Não, porque minha tralha já tá limpa. Então isso, como a gente vai aprendendo e vai relacionando, eu imagino também que havia já algo interessante nessa narrativa de Lucas, quando ele descreve, né, que Jesus está vendo os 2 barcos parados no lago. Esses 2 barcos habitados, né, tendo a sua tripulação, tendo os pescadores que trabalhavam nele, percebe que eles estavam descendo do barco, ou seja, eles estavam desembarcando. E quando eles estavam desembarcando, eles não estavam desembarcando para pegar mantimento, para pegar produto, para encher o barco, para ir pescar. Eles estavam desembarcando e eles estavam lavando as suas redes. Em algumas versões vai falar, né, que eles pescaram a noite toda, logo na frente Pedro também vai trazer essa palavra, mas dito isso, nós precisamos entender uma coisa. Jesus, ele normalmente se apresenta a nós em momentos que nós estamos frustrados, em momentos que nós estamos já em fase conclusiva, e normalmente não logrando êxito, normalmente em períodos de frustração. E Jesus, ele vê. Agora, olha que interessante. Não somente Jesus, mas havia uma multidão com Jesus. Uma multidão que o apertava. Uma multidão que buscava ouvi-lo. Então, está havendo um movimento muito grande ali. E nesse movimento, e através desse movimento, desses pescadores ali lavando a rede, desses pescadores desembarcando, de Jesus falando de Deus, dessa multidão querendo ouvir Jesus, querendo ver Jesus, Jesus se aproxima dos barcos e se dispõe a entrar em um desses barcos. Em qual barco? No barco de Simão. E ele pede para que esse barco se afaste um pouco da praia. Agora esse barco, qual que é a função do barco? A função do barco é velejar, a função do barco é carregar pessoas, a função do barco pode ser, né, um meio de transporte para a pescaria, mas agora Jesus transforma o barco também em um palanque, em um altar. Jesus transforma agora o barco no seu púlpito para anunciar a multidão que se espremia, a multidão que estava ali alvoroçada para ver Jesus. E eu fico imaginando a relação desses pescadores que desembarcavam do barco, a relação desses pastores que estavam lavando as suas redes, a relação desses pastores que agora já seria declarado, que seria anunciado da frustração de ter ficado a noite inteira pescando e nenhuma isca, e nenhum peixe, e nenhuma conquista fora alcançados. Amados, havia muitas realidades ali. Havia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a palavra de vida sendo revelada, anunciando Jesus. Ele estava ali. Havia uma multidão que testemunhava que Jesus era alguém diferente, porque essa multidão, ela não estava seguindo Jesus por qualquer coisa. Essa multidão estava seguindo Jesus para ouvir a palavra de Deus. Esses pescadores frustrados, vendo aquele homem pregar e falar: caraca, esse homem é bom mesmo. Olha a multidão que está seguindo, olha a multidão que está acompanhando. Ei, meu irmão e minha irmã, é necessário que nós entendamos. É necessário que no meio de todas essas informações, eu e você muitas das vezes também estamos. Eu e você estamos vivendo em processos de início de ano, estamos vivendo em processos preocupados, como é que vai ser nossas férias, vai ter jeito de viajar, não vai, estamos preocupados, e aí, daqui a pouco chega o início das aulas, como é que vai ser a questão do material da escola, vai chegando, amados, todas as preocupações, como que vai ser aquilo que eu não realizei em 2025, como é que vai ser em 2026, amados, muitas das vezes a nossa cabeça está assim, que nessa parte introdutória do texto, tá acontecendo muita coisa, e às vezes a gente deixa até passar coisas despercebido. Tá acontecendo muita informação nesse texto até aqui. E dentro desse texto, mais uma vez, a palavra do Senhor se manifesta. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E essa multidão ganhou uma plateia extra. Pelo menos os tripulantes, pelo menos os pescadores dos 2 barcos que estavam.
Não sei se eles continuavam ali a limpar a rede. Eu não sei se eles pararam e começaram a ficar admirando. Eu não sei se alguns estavam desatentos. Eu não sei se todos estavam com os olhos vidrados em Jesus. Fato é que Simão agora está cedendo o seu barco, para que aquele barco que estava ali, transportando, chegando com pescadores frustrados, chegando de uma pescaria mal sucedida, agora está se tornando um palanque, está se tornando um púlpito de um pregador que está cativando, que está conquistando as multidões, que querem, que desejam ouvir a palavra do Senhor, aleluia. Por isso eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, por maiores que possam ser as suas frustrações, Deus está te dando esse ano para que você anuncie a palavra do Senhor. Deus está te dando mais um ano para que você seja um instrumento na mão dele. Deus quer mudar as suas frustrações em conquistas. Deus quer mudar as suas derrotas em vitórias. Deus quer trazer dos seus traumas. Deus quer trazer vigor, esperança, perspectiva, almejar novos sonhos, porque Ele tem nos dado a sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nada pescamos. Não deu um beliscão. A boia não mexeu uma vez. A rede não, mas nem mexeu. Quem diz não deu para fazer nem o do remédio. Nem o do remédio deu para fazer. A gente teve que comer a quentinha do que a gente levou, porque não deu nem para fazer um peixinho ensopado dentro do barco, não, Deus. Não deu nada. Deu nada. 2026, amados, tá começando. 2026 tá à porta, ó, tá começando. A gente ainda tá anestesiado, a gente ainda tá meio que abobalhado com as celebrações de final de ano. Agora eu te pergunto, o Senhor, Ele está te dizendo: faze-te ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. Ah, Senhor, mas 2025 não foi bom, não. 2026 vai ser a mesma coisa. Ah, Senhor, já não deu para fazer nada. Tentei ali em 2025 tudo que eu poderia tentar. Vou fazer o quê em 2026? Ah, já deixa ficar do jeito que tá mesmo. Pelo menos eu não me frustro com nada. Se eu não tentar nada, eu não conquisto nada, mas eu também não perco nada. É, amados, Simão Pedro está falando com Jesus: Senhor, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. 2025 eu esperava outras coisas. 2025 eu lancei a rede. 2025 eu trabalhei o ano inteirinho, todinho. Deu certo? Não. Graças a Deus que o texto não para por aqui. Tem um ponto e vírgula, né? Versículo 5 tem aí: e respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ponto e vírgula. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ah, igreja, isso é manto, isso é revelação. Para o tempo de hoje, é necessário que nós caminhemos, é necessário que nós prossigamos em caminhar, é necessário que nós criamos que, segundo a palavra do Senhor, eu e você vamos ser bem-sucedidos. Segundo a palavra do Senhor, nós podemos descruzar os braços. Segundo a palavra do Senhor, nós vamos lançar a rede. Segundo a palavra do Senhor, milagre vai acontecer. Que 2026 seja um ano de restauração. Que 2026 seja um ano da promessa. Que 2026 seja para mim e para você um ano em que Ele tem nos feito pescadores de vida, pescadores de homens. Aleluia! Glórias a Deus. Glórias a Deus. Está caminhando segundo a vontade do Senhor? Tem colocado a vontade de Deus como primazia na tua vida, hein? É bonito demais cantar. É por Ele, para Ele que eu estou gastando a minha vida.
perdendo tudo e com amor e com alegria. Será? Se for, meu irmão, glória a Deus, continua assim. Mas está na hora, meu irmão e minha irmã, de pescar. Mas a noite foi frustrante. Mas 2025 foi frustrante. Ei, ele está dizendo, tá na hora de voltar para o alto mar. Vai para o alto mar e lança a tua rede. Vai para o alto mar e lança a tua rede. Mestre, olha, minha cabeça tá confusa. Mestre, eu fiquei a noite inteira. Mestre, eu sou ávido, eu tenho habilidade para pescar. Mestre, a noite não foi para peixe e o amanhecer pior ainda, mestre, não vai dar certo. Mas espera aí. Nós estamos te ouvindo. Nós estamos vendo essa multidão que te segue. É provável que existe um profeta no meio de nós. É provável que essa palavra que queima os nossos corações também pode mudar a nossa história. Senhor, segundo a tua palavra. Aleluia. Cadê? Posso perder, não? Versículo 5. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Tá disposto, meu irmão? Tá disposto, minha irmã? Hein? As mãos ainda estão, né, machucadas da última pescaria, do último lançamento de rede. Mas tá disposto? Hein? Tá disposto a caminhar a segunda milha? Tá disposto a fazer cumprir a palavra que Deus está liberando para você nesse dia? Segundo a tua palavra, eu lançarei as redes. E quando ele faz isso, versículo 6, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Quase que as redes parecia que estava querendo rasgar assim, ó. E o Espírito Santo de Deus estava deixando ela esticar, mas não rebentar. Eita, aleluia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase se iam a pique. Ó, amados, eu quero falar algo profético com vocês aqui. 2024 e 2025 eu trabalhei para que Deus enchesse essa casa, para que Deus trazesse peixe para esta casa aqui. Agora 2026, eu vou estar lá em Jardinópolis, mas eu tenho certeza que Deus vai encher lá, que Deus vai encher aqui e que a gente vai ter que ligar uns pros outros. Eu vou ligar pro pastor Leandro, Leandro vai ligar para mim e vai falar assim, Wesley, vamos juntar essas igrejas, vamos juntar esses pastores, porque a gente vai ter que fazer batismo no Parque Alves. Aí vai ter que chegar ali, pedir autorização e falar assim, ó, vamos batizar aqui, porque não tem mais lugar, tem tanta gente, tem gente para tudo quanto é lado. Nós vamos povoar a terra, nós vamos povoar o céu, nós vamos saquear o inferno, amados. Eu creio que o Senhor vai nos dar, amado Juiz de Fora, por herança. Sabe, eu creio que toda palavra maldita, que toda palavra não vai dar certo, não vai dar certo, é maldita e caiu por terra, já caiu por terra em nome de Jesus. O evangelho ele vai continuar sendo pregado. E mesmo com as frustrações das redes, mesmo com as frustrações da noite, né, anterior que não pegou nada, você vai ver um barco fazendo sinal para o outro, ei, vem para cá, vem me ajudar, porque grande é a colheita, porque grandes são as vidas. A pesca maravilhosa, ela é um símbolo da multidão de pessoas que nós vamos alcançar, viver a transformação e a restauração para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus, e fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro lado do barco, para que fossem ajudar, e foram. Ah, amados, é isso que eu digo. Nós não estamos aqui para caminhar sozinhos. Nós não somos concorrentes. Nós não estamos disputando. Não é um jogo de tênis. Não é um jogo de ping-pong, de tênis de mesa. É um frescobol. É um jogo de colaboração. Eu faço com que a bola chegue até você, você faz com que a bola chegue até a mim. Quanto mais tempo nós quicarmos, quanto mais tempo nós rebatermos essa bola, mais tempo o jogo vai durar, mais tempo o jogo vai ser prazeroso. Eu não quero te derrotar, eu não quero fazer com que você perca, eu não quero sacar aqui e eu quero mandar ela redonda, eu quero rebater daqui para você rebater daí e a gente sabe curtir.
Essa é a parceria. É um barco lavando a rede, é outro barco lavando a rede, é os dois ancorados. É um barco pescando e sendo cheio, é o outro barco falando, opa, pera aí que eu vou te ajudar. E ambos se encheram numa quantidade de peixe tão grande, amados. Tão grande que não se poderia contar. E Pedro começa a ver isso, Simão começa a ver isso, Tiago, sabe, André começa a ver isso. E eles vão ali, eles ficam maravilhados. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Ah, amados, eu quero, ter um pouquinho de tempo com vocês aqui no versículo 8. Eu quero falar de forma racional primeiro. Imagina você que é empreendedor, você que é um investidor, você que deseja iniciar, um novo segmento. Imagina, de repente, você achar alguém que vai te proporcionar aí superação, vai te proporcionar aí novos ares. Imagina, você tá ali com a sua empresa, sua plataforma, você tá ali com seus projetos ali engatinhando, frustrado, muitas das vezes juntando as moedinhas para dar certo. E de repente chega, chega o Rei dos Reis, chega o Senhor dos Senhores e enche e faz o seu projeto transbordar de tal forma que você fala assim, nu! Não é nem nó, é nu. É aquele nu de mineiro que, tipo assim, é maior do que o nó de espanto. É o nu de falar assim, nossa, encheu, transbordou. Nu, encheu. Hein? Imaginou? Imaginou você ter a pessoa que fala assim, agora o meu projeto vai guinar, agora o meu projeto vai pra frente. É Pedro olhando e falando assim, agora que a pescaria vai dar roque. Agora que eu contrato esse cara pra ficar comigo toda hora. Fala, é onde você mandar eu jogar a rede, eu vou. Porque agora eu tenho peixe pra vender no comércio. Agora eu tenho peixe pra pagar minha dívida. Agora eu tenho peixe pra comer, embarcar, desembarcar. Agora a moeda vai rodar. Agora o processo vai acontecer. Muitas das vezes assim somos nós. Quando estamos começando a prosperar, quando estamos começando a alcançar patamares mais altos. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, a qual preço? Qual é o preço que você vai pagar? Até então, amados, a conversa estava muito reta e muito clara, desde o versículo 1. Havia uma multidão que estava se espremendo para ouvi-lo, porque ele falava das coisas dos céus, porque ele falava de Deus. O texto está bem claro. Ele chega para o barco e pede para usar o barco para quê? Para continuar pregando. Ele poderia usar o barco para fugir daquela multidão. Ele poderia usar o barco para fazer um passeio, para fazer um turismo. Ele poderia até usar o barco para pescar. Mas ele usa o barco para pregar. E é isso que Pedro está vendo. É isso que Simão Pedro está vendo. Ele vai proporcionando, amados, aquilo que Pedro não imagina. E ele oferece milagre, ele oferece fartura, ele oferece transbordo. Transborda, gente. O barco começa a ir a pique, ou seja, começa a aprumar para querer afundar. As redes começam a se esticar para querer se romper. E Pedro precisa chamar outro barco. Mas o que Jesus estava fazendo? Até agora, Jesus estava mostrando quem ele é. Jesus é a voz que clama. Jesus é o verbo encarnado. Jesus, ele é aquele que anuncia o reino dos céus. Jesus, ele é. Jesus é aquele que ordena e o mar obedece. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando Pedro vê esse cenário, Pedro poderia ter feito uma proposta para Jesus. Jesus, vamos fazer o seguinte, esse negócio dá dinheiro. Vamos fazer o seguinte, daqui pouco tempo a gente vai ter que dobrar a frota de barco. Daqui pouco tempo a gente vai ter dinheiro para expulsar esses romanos daqui. Mas algo extraordinário acontece. A gente vê um pescador, a gente vê, um proprietário de barco, a gente vê alguém que agora está maravilhado com a fartura, com a bonança, com a superação que Jesus oferece.
mas ele se coloca na condição de imerecedor. Senhor, ausenta-te de mim. Ausenta-te de mim. Amados, a gente às vezes pede Jesus na hora da dificuldade, né, da escassez. E às vezes a gente não sabe ser grato quando Jesus nos dá uma bênção. Quando Jesus nos dá, né, o privilégio, a dádiva de desfrutar de algo bom. É doído isso. É doído. Mas muitas das vezes nós fazemos isso porque falta em nós a certeza de quem nós somos. Falta em nós a perspectiva do que nós podemos ser quando nós estamos perto de Jesus. Simão Pedro fica tão maravilhado que ele fala: eu sou um homem pecador. Ele não vai falar eu sou um empreendedor de sucesso. Ele não vai falar que eu sou um homem de sorte. Não, ele vai falar eu sou um homem pecador. Gente, isso é sério. Versículo 9 vai dizer: pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia sido feito. Foi tão grande, amados, que Pedro ficou espantado. Todos que estavam com ele ficaram espantados. Eu quero te dizer uma coisa: Deus tem prometido pra gente uma pesca maravilhosa, sim. Mesmo que nós estejamos vivendo tempo de frustração, mesmo que nós vivamos tempo onde muitas das vezes eu olho para trás e eu vou questionar 2025, 2024, 2023, 2021, 2020. Por mais que eu olhe para trás e venha questionar isso, ei, cara, eu tô aqui. Você tá aqui. Nós temos a oportunidade, nós adentramos em 2026. E nós temos a oportunidade de desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E o que você vai fazer? Hein? Ao ver tamanho milagre, ao ver, né, uma ação de Deus extraordinária sobre a vida do seu povo. A gente está vendo aqui, ó, Tiago, João. Eles eram companheiros de Simão. E Jesus dirige a essa equipe agora. O irmão de João, o irmão de Pedro, Tiago, João, André. A gente vê essa turma aí, né? Ouvindo a voz do Senhor. Não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas, não. Não temas. Eita glória, Senhor. Não temas. Não precisa falar o que eu já sei. Eu sei que você é pecador, mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. Não temas. Não temas porque eu não tenho só peixe para te dar, não. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma revelação. Eu tenho uma dádiva. E através de mim você vai alcançar nações, você vai alcançar povos, você vai proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Aleluia! Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Gente, que essa palavra possa gerar vida aos nossos corações. Quais foram as atitudes dele agora? Aquele que agora acabaram de falar: aparta-te de mim porque sou pecador. Aquele que não se corrompeu querendo negociar com Jesus uma comissão boa, uma comissão gorda, para que Jesus continuasse fazendo com que ele pescasse muitos peixes. O versículo 11 vai dizer: e levantando os do barco para a terra, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Tudo deixarei, tudo deixarei, sim, por ti, Jesus bondoso, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, consagro, sim, diante de ti eu me consagro. É isso, gente, a decisão ela tem que ser radical. Eu fico olhando, né, como é que tem sido a jornada minha ministerial, pastoral, familiar.
eu quero fazer mais por Ele. Eu quero servir a Ele mais. Com todo o meu coração, com toda a minha mente, com toda a minha alma, com toda a minha força. Eu quero servir ao Senhor. Que nessa manhã você também possa se sentir encorajado a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor logo após os aniversariantes, também os pedidos de oração. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e enche a casa com sua doce presença, e enche a casa com sua doce presença, e enche a casa com sua doce presença, e enche a casa com sua doce presença. Adorar, adorar, adorar e não me conformar.
Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns para Carlota Augusta Rocha Oliveira, Igor Maciel Santiago da Silva, Alair Gomes Pinto, Claudete de Souza Bolvo. Que Deus os abençoe com toda sorte de bênção. Parabéns para você, meu irmão e minha irmã que faz aniversário no dia de hoje. Parabéns para amigos, familiares, aqueles que você tem lembrado. Vamos estar orando pela vida dos nossos irmãos e irmãs que fazem aniversário nesse dia, em nome de Jesus. Oremos. Pai de amor, Pai bendito, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua bênção, pelo teu favor, Deus, que tem nos alcançado. Deus, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa, Deus, ministrar sobre nós, Deus, a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que seja, Deus, a tua voz, Deus, a ecoar nos nossos corações. Que seja, Deus, o teu doce Santo Espírito, Deus, a fazer de nós, Deus, homens e mulheres segundo a tua boa e perfeita vontade. Deus, que neste dia, Deus, que nós celebramos, Deus, mais um ano de vida. Deus, que nós possamos, Deus, viver, Deus, a nossa vida na total dependência do Senhor. Que nós possamos saber, Deus, que o Senhor tem propósito para as nossas vidas. E que nós Deus, consigamos, Deus, prosseguir em caminhar, pois assim, Deus, nós cumpriremos a tua palavra. Fica conosco, Deus, fica sobre nós e sobre nós seja derramada a tua bênção. Em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Os pedidos de oração, né, se os irmãos não perceberam, né, mas nós estamos aí também com uma live gravada, por isso eu não vou conseguir ler os chats, mas, como eu digo e sempre digo quando eu gravo, conversem uns com os outros, orem uns pelos outros. Ah, pastor, mas eu queria a sua oração. Eu vou estar orando junto com você, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração de uma pessoa para com a outra. Amados, eu creio que Deus pode derramar bênção sem medida. Por isso, abençoe seu irmão, abençoe a sua irmã e declare sobre eles o cuidado do Senhor. Vamos estar orando? Eterno Deus, Pai de amor, nós estamos concluindo, Deus, mais uma live. Nós estamos, Deus, concluindo mais um ciclo, mais um dia, pedindo, Deus, que o Senhor abençoe a nossa semana. Deus, aqueles que estão de férias, aqueles, Deus, que estão em viagem, aqueles que já estão gozando das suas férias, desfrutando. Deus, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão, Deus, cumprindo as suas responsabilidades, aqueles que estão em casa, Deus, que cada um seja abençoado conforme a tua boa e perfeita vontade. Sempre lembramos, Deus, daqueles que sofrem, daqueles que têm vivido enfermidade, Deus, livre de acidente, livre de mal-estar, aqueles que estão, Deus, internados, aqueles que estão passando por tratamento de saúde. Deus, nós clamamos, Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Deus, nós oramos, Deus, para todos os pedidos, Deus, que estão sendo feitos, esses que estão, Deus, no chat. Deus, que o Senhor, Deus, possa, Deus, intervir, agir e operar. Agindo, Senhor, Deus, quem há de impedir. Que seja, Deus, a tua mão santa a sustentar. Essa é a minha oração no teu santo e poderoso nome. Assim eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fazer, vou te buscar, ó Deus.